Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui contigo. Seja bem-vindo a este site de sucesso que é o LAC Concursos. A sua presença é muito importante para nós, obrigado pela sua participação. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico, e nós estamos hoje na nossa sexta aula do curso de raciocínio lógico. Nós dividimos em vários módulos, né? Então, para você ainda que não assistiu os módulos anteriores, nosso conselho é dê uma pausa, assista às aulas anteriores e depois dê sequência nessa aula, porque cada aula é um pré-requisito da outra. São conhecimentos prévios que são necessários para que você possa compreender bem o contexto de todas as aulas e aproveitar no máximo. Lembrando que qualquer dúvida, algum exercício que você não entendeu, entre no nosso site, encaminhe um e-mail para nós lá, estamos à sua disposição sempre para responder as suas perguntas, ok? Digita lá, manda lá o seu recadinho que a gente devolve lá, tirando todas as dúvidas. Valeu, galera! Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre negação de uma proposição. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a proposição composta ligada pelo conectivo e a proposição composta ligada pelo conectivo ou. Nessa aula nós vamos ver como que nós fazemos essa negação e na sequência resolveremos aí uma bateria de exercícios referente a esses dois conectivos aí, presente na proposição composta. Valeu? Então acompanhem comigo aí, negação de uma proposição. Nós sabemos que as proposições elas são classificadas em duas, simples e compostas, né? Mas, primeiramente, vamos entender o que é a negar uma proposição. Então, nós vamos considerar uma proposição simples, P, tá? O que é negar essa proposição? É criar uma proposição não P, cujo valor lógico dessa proposição vai ser verdadeiro se a proposição P inicial for falsa, ou vai ser falso se a proposição P inicial for verdadeira. Em outras palavras, é sempre o contrário. Se a proposição dada for verdadeira, a negação dela é falsa. Se a proposição dada for falsa, a negação dela vai ser verdadeira. Tá? Em tese, a definição de negar uma proposição é isso daí. Mas conceitualmente, temos aqui que a negação de uma proposição P, como eu disse, nós criamos aí uma proposição qualquer, P, representada por não P. A expressão que nós usamos para negar uma proposição P é dizer não P, cujo valor lógico, que pode ser 2, verdadeiro ou falso, vai ser verdadeiro quando a proposição inicial for falsa. E vai ser falso quando a proposição inicial for verdadeira. Ok? Então, como eu disse, uma vai ser o contrário da outra. A negação é o contrário da proposição dada inicialmente. Obviamente, o valor lógico que ela vai assumir também vai ser sempre o contrário. Se a proposição que foi dada inicialmente ela for falsa, a sua negação é verdadeira. Se ela for verdadeira, a sua negação é falsa. Ok? Então aqui nós temos a representação, a linguagem que nós utilizamos é não P, e a representação é o tiozinho, o tildo, e acompanhado do indicativo, do símbolo que indica a proposição, no caso aqui P, ok? Existe outra forma também de representar uma negação. Então aqui nós estamos nos referindo especificamente a uma proposição simples. Então observe o seguinte, o símbolo que representa a negação são dois basicamente. A cantoneira, que eu vou fazê-la maior aqui para vocês visualizarem melhor. A cantoneira é isso aqui, tá? É usada por algumas bancas, até aparece essa simbologia. Mas tradicionalmente a que mais utiliza é o til, tá? Para representar a negativa de uma proposição. Mas é importante, prezado concurseiro, que você saiba que tanto essa quanto esse símbolo, esses dois, representa a negação de uma proposição, tá? O mais usual é o til, e o til é o que nós, inclusive, vamos adotar aqui na resolução dos nossos exercícios, tendo em vista a sua maior utilidade. Mas não esqueça, esse símbolo chama cantoneira e tem o mesmo sentido do til. Ele é negação de uma proposição, ok? Bom,
Então nós temos o seguinte: para negar uma proposição, basta nós colocarmos na sentença a palavra não. Então, a partir do momento que nós colocamos o não, nós estamos negando uma proposição, tá? Antes da sentença, a gente coloca a palavra não e já tornamos ela uma negativa. Vamos ver alguns exemplos para a gente compreender melhor esse conceito. E é muito importante esse primeiro momento, porque se nós conseguirmos compreender e transformar uma proposição simples numa negativa, fazer a negativa de uma proposição, isso vai facilitar, porque quando a gente resolver os exercícios, lá vai às vezes pedir para nós encontrarmos formas equivalentes, e a forma equivalente é às vezes de uma negação. Então é muito importante a gente saber fazer isso. Então vamos acompanhar o exemplo aí com bastante cuidado. Então a gente tem a primeira situação aqui: João é médico. Isso aqui é uma proposição simples, uma afirmativa que João é médico. Se eu quero negar isso daí, como que nós procedemos à negação dessa sentença aqui? A negação, a sua negativa seria: João não é médico. Pronto, simples, só colocar a palavra não, tá? Na sentença, antes do verbo ali, eu transformei essa proposição numa proposição negativa. Vamos ver um outro exemplo. Maria é estudante. Então, temos aqui que Maria é estudante. Qual que seria a negativa disso daí? A mesma situação. Basta colocarmos a palavra não na sentença. Então, passa a ser: Maria não é estudante. Ok? Essa é a negativa da sentença: Maria é estudante. Observem como é simples a transformação. Nós geralmente não vamos ter muitos problemas quando a gente faz a negativa de uma proposição. Desde que observado alguns cuidadozinhos básicos, a gente consegue com muita eficiência fazer isso. Ok? Bom, existe uma outra situação, porque quando a gente fala em negar uma proposição, não quer dizer que eu sempre vou ter uma afirmativa. Eu posso já ter uma proposição que se encontra na negativa. E aí eu tenho que negar essa proposição. Agora nós vamos aprender como que eu nego uma proposição negativa, ok? Então, para negar uma proposição negativa, basta a gente tirar o não da sentença. Observe que quando eu tinha a afirmativa, queria negar, eu colocava o não. Agora, eu já tendo a negativa e eu querendo negar uma negativa, eu retiro o não dela. Então, observe como que fica aqui, ó. Observemos que o caso da sentença original seja uma negativa, que foi o exemplo que eu disse, tá? Então, para negar a negativa, teremos que excluir a palavra não. Então, vamos ver algum exemplo. Vamos inverter aquela situação que nós vimos agora. Nós tínhamos dito que João é médico e depois transformamos que João não é médico. Agora nós temos a seguinte proposição: João não é médico. Observe que eu já tenho uma proposição simples expressa na sua forma negativa. E eu quero negar essa proposição. Então, negar uma negativa é retirar o não dela. Então, como que ficaria a negativa dela? João é médico. Lembra do início do conceito que nós demos? Negar, aqui que é negar uma proposição. É alterar o seu valor lógico. Tá? Então, se João não é médico for verdadeiro, João é médico vai ser falso. Se João não é médico for falso, João é médico vai ser verdadeiro. E vice-versa, ok? Uma antepõe a outra, ok? Vamos ver um outro exemplo. Maria não é estudante. Observe que eu tenho novamente uma proposição simples, na qual aparece a palavra não, ou seja, já está expressa na forma negativa. Se ela está expressa na forma negativa, a sua negação, a sua negativa, basta retirar a palavra não. Portanto, a negativa vai ser Maria é estudante. Captou aí, prezado concurseiro? Então é bastante simples. Para negarmos uma proposição simples que já se encontra na sua forma negativa, basta retirarmos a palavra não, ok? Fica essa observação aí. Temos uma outra observação ainda para dar. Então, o que é negar uma negativa? Tá? Negação de uma negação. Como assim, professor? Negação de uma negação. Vamos ver aqui um exemplo. A gente tem uma negação, uma
proposição já na sua forma negativa e eu nego novamente essa proposição. Veja bem como que ela vai ficar. Vamos pegar um exemplo. João é médico. Está aqui, ó. Proposição simples, João é médico. Agora eu vou negar essa proposição. Portanto, João não é médico. Olha aqui, ó. Negação de P. Olha o tiozinho aparecendo. O tio indica negação, então negação de P. Então a negação de João é médico é João não é médico. Agora eu vou negar essa proposição aqui. Ou seja, observe que eu tenho negativa da negativa. Eu tenho negativa da negativa. Como que nós lemos isso daqui? A gente lê da seguinte forma. O primeiro tio, não é verdade que João não é médico. Observe que eu estou negando uma negação. E quando eu nego uma negativa, ela se torna uma afirmação. Olha aqui a observação aqui, ó. Ela se torna uma afirmação. Portanto, nós voltamos ao início. João é médico. Ok? Então, negar uma negativa é transformar a proposição em uma proposição afirmativa. Então, fica aí essa dica lá que aí para você memorizar, tá? Que isso tem que ficar muito claro na mente de vocês. É a negação de uma negação. Então, a dica lá que aqui nesse primeiro momento é a negação de uma negação. Observem aqui, ó. Essa simbologia é muito importante a sua memorização, porque não vai aparecer dessa forma, a negação de uma negação lá. Ela vai aparecer em forma simbólica, tá? Então é muito importante você aprender a leitura desse símbolo, que é a negação de negação. E toda vez que nós temos uma negação de uma negação, nós temos uma afirmação, ok? A negação de uma negação é uma afirmação, beleza? Bom, equivalências da negação. O que são equivalências da negação? A gente vem estudando formas equivalentes de todos os conectivos. Estudamos formas equivalentes desde o conectivo e, ou, da condicional, da bicondicional e também da negação. Lembram o que são formas equivalentes? Formas equivalentes são formas diferentes de nós expressarmos, né, no caso, uma negação, só que não necessariamente usando essa terminologia, negação. Nós vamos não usar a palavra não, que é o mais comum nós utilizarmos na hora de negarmos uma proposição. João é médico. João não é médico. Então, o não, ele é muito comum no uso da negação das proposições. Então, formas equivalentes são outras maneiras de nós dizermos não, sem necessariamente usar esta palavra. Ok? Então vamos ver duas que são muito importantes e são muito cobradas em concursos também. Ok? Então podemos empregar também como equivalente de não há, tá? Então eu vou considerar que a minha proposição aqui é uma proposição há. E eu vou dizer o seguinte: não é verdade que há. Observe que isso aqui é uma forma de eu negar a proposição há. Tendo em vista que a está fazendo referência a uma proposição. Isso aqui é uma proposição, ok? Pode ser uma proposição qualquer. João é médico, Maria é estudante, José é engenheiro, qualquer coisa, qualquer proposição se enquadra aqui. Então, a partir do momento que eu nego essa proposição, eu posso expressar dessa forma: não é verdade que José é médico. Não é verdade que Maria é estudante. Não é verdade que João é engenheiro. Ok? Então, essa expressão não é verdade é chamada de forma equivalente, tá? De uma negação. Uma outra forma equivalente é a seguinte: é falso que há. Mesma situação. Se eu digo que é falso, eu estou negando uma proposição. Se eu digo que é falso que há, ou seja, é falso que a proposição há, ou melhor, a proposição há é falsa, eu estou dizendo que a proposição há é falsa, então eu estou negando ela. Vamos supor que a proposição há fosse José é médico.
Então, se eu digo que é falso que A, então é falso que José é médico. Então, o que eu estou expressando com isso? Que José não é médico. É falso que João é engenheiro. Então, o que eu quero dizer? Que João não é engenheiro. É falso que Pedro é dentista. Então, eu quero dizer que Pedro não é dentista. É falso que Maria é estudante. Eu quero dizer que Maria não é estudante, ok? Então, memorize bem essas duas expressões equivalentes. São muito cobradas, tá? Não é verdade que e é falso que. Então, vamos lá para alguns exemplos. Dado a proposição que Carlos é mecânico. Então, eu tenho a seguinte proposição. Carlos é mecânico. Como que eu posso negar isso daqui? Eu posso negar usando uma forma equivalente. Eu vou usar essas duas formas equivalentes. Então, primeira forma equivalente. Não é verdade que Carlos é mecânico. Usei a primeira expressão que nós vimos aqui. Ó. Não é verdade que Carlos é mecânico. Outra forma equivalente de nós dizermos que Carlos não é mecânico. É falso que Carlos é mecânico. Então, está aqui o uso dessas duas formas equivalentes aí. Beleza? Negação de uma proposição conjuntiva. O que nós vamos entrar agora? Nós já vimos o que é negar uma proposição. Vimos que negar é só incluirmos a palavra não. Agora nós vamos entrar no estudo das proposições envolvendo o uso de conectivos. Até então nós só vimos proposições simples. Agora nós vamos entrar no uso das proposições compostas. A gente sabe muito bem que toda proposição composta ela é ligada por um conectivo. Ou e, ou, a condicional se então, ou bicondicional se e somente se. Então nós vamos estudar todos esses casos, tá? Como que nós efetuamos a negação. Para cada um deles é uma análise específica. Na aula de hoje a gente vai trabalhar o conectivo e e ou. Então a conjunção agora, conjunção e. Como que nós fazemos para negá-la? Observem o seguinte. Dado duas proposições simples, P e Q, então, portanto, é uma proposição composta por duas proposições simples, P e Q, ligada pelo conectivo E. Por isso que ela é chamada de conjuntiva, porque é a conjunção. Para negar uma proposição no formato de conjunção, nós vamos proceder da seguinte forma. Então, existem 3 regrinhas básicas que você, concurseiro, tem que saber na hora de negar uma proposição composta ligada pelo conectivo E. Primeira coisa que nós fazemos, nós temos que negar a primeira parte, ou seja, como a proposição composta, ela possui duas proposições simples, eu tenho a primeira e tenho a segunda. A primeira a gente chama de P, a segunda a gente chama de Q. Então eu nego a primeira, está aqui, ó, negação de P, é a primeira proposição. Segundo passo, eu nego também a segunda. Então eu nego que, neguei a primeira e neguei a segunda. Terceiro passo, eu troco o conectivo E pelo conectivo OU. Eu tenho que inverter. Onde tinha o E, passa a ser OU, ok? Então, 3 regrinhas básicas. Primeira, nego a primeira proposição, nego a segunda proposição e troco o conectivo E pelo conectivo OU, ok? 3 regras básicas, não pode esquecer isso. Então, como que fica simbolicamente essa representação? Eu quero negar P e Q. Observe que o símbolo aqui é o símbolo do conectivo E. O chapeuzinho é o símbolo do conectivo E. Então, eu quero negar a proposição composta na qual ligada pelo conectivo E. Como que fica? Nego a primeira, troco o E pelo OU e nego a segunda. Ok? Vamos ver um exemplo como que nós efetuamos essa troca. Então veja bem, primeiro exemplo nosso. Qual a negação da proposição? Olha a proposição composta que nós temos aqui. João é médico e Pedro é dentista. João é médico e Pedro é dentista. Como que nós fazemos a negação? O primeiro passo é nós classificarmos quem é a primeira proposição e quem é a segunda proposição. Então eu tenho aqui, proposição P, João é médico. Tenho a segunda proposição, que Pedro é dentista. Pronto, já dividi
em duas proposições simples. Agora, o que a regra nos diz? A regra diz, são 3 passos. Primeiro, nego a primeira, nego a segunda, troco o e pelo ou. Então, vamos lá. Negando a primeira parte. A primeira parte é João é médico. Qual que é a negação de João é médico? Por isso que foi importante a introdução inicial quando nós falamos de negação de proposição simples. A gente vai usar elas aqui. Então, João é médico, João não é médico, ok? Essa é a negação. Pedro é dentista. Agora eu vou negar a segunda parte. A segunda parte, Pedro é dentista. Qual que é a negação de Pedro é dentista? Pedro não é dentista. Então tá aqui, neguei a segunda. Terceiro passo, troca o e pelo ou. Onde tinha o e, eu vou colocar ou, tá? Então veja bem, trocando o e pelo ou, como que vai ficar a nossa frase agora, a nossa sentença, a nossa proposição composta negativa dessa? Vai ficar assim: João não é médico, então João era médico, agora João não é médico. E troquei pelo ou, aqui ó, ou Pedro não é dentista. Então a negação dessa proposição fica dessa forma: João não é médico ou Pedro não é dentista. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Observem agora, nós temos uma outra proposição composta, ligada pelo conectivo e, tá? A neve é branca e o enxofre é verde, ok? Então temos mais uma proposição composta ligada pelo conectivo e. Primeiro passo, dividir essa proposição composta em duas proposições simples. Vou chamar de P, a neve é branca, e vou chamar de Q, o enxofre é verde. Então tá aqui as duas proposições simples. P e Q. De acordo com a regrinha lá de transformação, de negação, o que nós temos que fazer? Negar a primeira proposição. Quem é a primeira proposição? A neve é branca. Como que eu nego ela? A neve não é branca. Está aqui, ó. A neve não é branca. Depois, negamos a segunda proposição. Quem é a segunda proposição? O enxofre é verde. A negação dela, o enxofre não é verde. Ok? Depois que eu neguei a primeira, neguei a segunda, o que a gente faz no terceiro passo? A gente troca o e por ou. Aonde tinha o e, a neve é branca, né? E, esse e vai sair e no lugar dele nós vamos colocar ou. E o resultado vai ser o seguinte: a neve não é branca ou o enxofre não é verde. Ok? Eu pego as duas negativas que nós criamos, colocamos ela ligadas agora pelo conectivo ou. Beleza? Vamos para mais um exemplo aí. Aqui eu vou fazer uma observação muito importante, prezado concurseiro. Muitas vezes, no concurso, não aparecem simplesmente sentenças escritas, né? Aparece também símbolos matemáticos, aparecem sentenças matemáticas envolvidas. Porque a proposição não é simplesmente um texto ou uma frase. Nem sempre a proposição ela vai ser uma frase. João é médico, a neve é branca, nem sempre. Às vezes podem aparecer sentenças matemáticas. E as sentenças matemáticas, elas também representam proposições, tá? E nós precisamos saber, de acordo com alguns símbolos matemáticos, como que nós expressamos a negação deles. Então agora a gente vai aprender isso. Fique ligado, porque cai muito em concurso isso. Tem várias questões, inclusive na hora da gente resolver alguns exercícios, nós vamos ver modelos de exercícios que usaram, de bancas que usaram símbolos matemáticos. Então preste muita atenção nessa parte aqui. Observe o seguinte, prezado concurseiro. Eu elenquei aqui os 5 principais símbolos, tá? Esses são os símbolos mais utilizados, tá? A gente sabe que aqui o símbolo é maior, símbolo de menor, menor ou igual, maior ou igual e igual. Observe que o símbolo de maior e menor, quando ele aparece esse tracinho embaixo, quer dizer igual também. Então aqui ele vai ser menor ou igual, aqui ele vai ser maior ou igual. Aqui é maior e aqui é menor. Professor, eu tenho muita dificuldade em identificar quando que o símbolo é maior, quando que ele é menor. Para quem tem essa dificuldade, vai aqui
um macetezinho bem simples, muito utilizado, que é o seguinte: você desenha os dois símbolos, tá? Para você saber quem é o símbolo que indica maior e quem é o símbolo que indica menor, basta você cortar ele. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lac Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala: eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.